Amigo vascaíno, eu quero começar esse vídeo fazendo a seguinte pergunta para você. É medo ou é respeito? Porque simplesmente, após a informação relacionada à venda da SAF do Vasco para Marco Lamáquia, filho de José Roberto Lamáquia e enteado de Leila Pereira, o Flamengo se desesperou. O Flamengo está arrancando os cabelos, porque simplesmente a diretoria do Flamengo já se prepara para, caso a venda se concretize, eles vão planejar anular a negociação. O Flamengo quer anular, impedir a venda do Vasco para o filho do dono da Crefisa. Aí eu volto a te perguntar, isso é medo ou é respeito? Eu quero a tua resposta. É claro, nesse vídeo eu vou falar muito sobre isso. Falar também sobre a situação envolvendo chegada de reforços. Temos aí pela frente o Acorda Vascão bem movimentado com relação a isso, de muitas informações, de muitas novidades, de muitas surpresas. Então é claro, né, amigo vascaíno, se prepare, porque esse Acorda Vascão chega quente na manhã desse sábado. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante, né? O terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você, é claro, ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito aí com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Vamos juntos, cara, fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Inclusive um recado aí a todos vocês. Ontem, né, eu estive lá no programa do SBT Esporte Rio, falando sobre Vasco, falando sobre a venda da SAF, e na próxima segunda-feira novamente estarei presente, tá? Então, você que curte o nosso canal, curte o nosso trabalho, já marca aí na sua agenda. Segunda-feira, 13 horas, 1 hora da tarde, no SBT Esporte Rio, eu, Lucas, estarei lá presente falando sobre o nosso Vascão. Então, marque aí a sua presença lá, compartilhe nas redes, vambora, né, levar o canal do Gigante Vasco para outros lugares. Você, acima de tudo, faz parte disso. Show? Vamos que vamos então, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Vascão. Quero começar aqui primeiramente com você, amigo, este Acorda Vascão, falando exatamente sobre essa questão envolvendo a venda da SAF para o enteado de Leila Pereira. E eu sempre gosto de contextualizar do início tudo, porque temos um público muito rotativo. Uma hora um torcedor está aqui, outra hora não está mais. Com toda certeza temos nesse vídeo novos torcedores chegando. E rapidamente, para contextualizar, tivemos no dia 25 a informação de que Marco Lamáquia, filho de José Roberto Lamáquia, José Roberto Lamáquia é dono da Crefisa, José Roberto Lamáquia é marido, esposo de Leila Pereira, e o filho de José Roberto Lamáquia, o investidor Marco Lamáquia, o empresário Marco Lamáquia, está interessado na compra da SAF do Vasco da Gama. As negociações acontecem já há algum tempinho, muitas reuniões presenciais e virtuais já aconteceram. A expectativa é de um investimento de 2 bilhões de reais num período de 5 anos, uma compra de 70% a 90% das ações da SAF Cruz Maltina. E só para falar para vocês sobre o Marco Lamáquia, passar rapidinho sobre esse grande empresário. É claro que pesa muito o fato dele ser filho de José Roberto Lamáquia e grande parte do conhecimento da questão financeira que Marco Lamáquia tem vem do seu pai, vem da Crefisa. Mas a veia empresarial de Marco Lamáquia, ela vai muito além do que apenas a parte do seu pai.
Marco Lamarck, além de filho de José Roberto Lamarck, além do filho do dono da Crefisa, do fundador da Crefisa, Marco Lamarck também é neto de Aloísio Faria. Para você que não sabe, Aloísio Faria, ele foi o fundador do Banco Real, um banco que foi vendido nos anos 90 por 2 bilhões de dólares. Então, assim, uma herança gigantesca que foi construída na família de Marco Lamarck. Aloísio, né, foi o fundador do banco, foi um dos homens mais ricos do Brasil em 2020. E ele teve uma filha chamada Júnia Faria, que casou com o José Roberto Lamarck. Então a herança de Marco Lamarck, ela vai muito além apenas da Crefisa. A herança de Marco Lamarck, ela não está associada a Lila Pereira. Está associada à sua mãe, ao seu avô, que foi o fundador do Banco Real, um dos maiores bancos da história do Brasil. E tem, é claro, parte envolvendo a Crefisa, mas qual é a relação de Crefisa e Palmeiras? Me responda. Crefisa não tem mais nada a ver com Palmeiras. Foi uma patrocinadora pontual e foi. Acabou. Então, tudo isso vem movimentando muitos bastidores. E o Marco Lamarck é hoje o nome que quer comprar a SAF do Vasco. E qual é a informação? O Flamengo está se doendo. Essa é a informação. E eu gostaria de entender o porquê. Porque o Flamengo está se doendo, porque o Flamengo está se preocupando com a possibilidade de uma venda da SAF Cruz Maltina para Marco Lamarck. A informação é que hoje, tá, dirigentes do Flamengo, pessoas de dentro do clube, veem toda essa situação como um grande conflito de interesse. Até alguns dirigentes já alertaram a CBF dessa situação. Informação, amigo, é que a diretoria rubro-negra promete não ficar de braços cruzados, ou seja, vai se posicionar sobre isso. Existe uma lei no Brasil, que é a lei número 14.193 de 2021, que é a lei reguladora da SAF. É uma lei que proíbe expressamente, melhor dizendo, né, que a mesma empresa ou mesmo os donos tenham o controle de 2 clubes. Só que, volto a repetir, a Lila Pereira não é dona do Palmeiras, é presidente. E quem quer comprar a SAF do Vasco não é a Lila Pereira, é o filho de José Roberto Lamarck. Então não tem nada a ver com a lei que há registrado na lei das SAFs do futebol brasileiro, né? Então, assim, algo completamente diferente do que o Flamengo alega, algo completamente diferente do que está na legislação das SAFs do futebol brasileiro, mas é algo que está incomodando. A informação é que a diretoria do Flamengo só está esperando definitivamente se concretizar a venda da SAF para Marco Lamarck, pois assim que acontecer essa venda, a diretoria rubro-negra vai buscar anular a transação. O Flamengo vê como evidente conflito de interesse. Amigo, cara, e aí eu vou um pouquinho para minha opinião. O que a palhaçada do Flamengo tem a ver com isso, cara? O que o Flamengo tem a ver com isso? Qual é a relação do Flamengo com o Vasco? Para, cara! Vá viver a vida de vocês! Esqueçam o Vasco da Gama! Que papelão vai ser, cara? Que papelão vai ser se a venda se concretizar e o Flamengo entrar junto à CBF, junto à Justiça, junto a qualquer lugar que seja, para tentar impedir a transação? Olha que ridículo, cara. Olha que papelão, cara. Vá cuidar da vida de vocês, vá cuidar do clube de vocês. Esqueçam o Vasco, do que vocês têm a ver com o Vasco, o que vocês têm a ver de antes mesmo da venda acontecer. Estarem indo à CBF para reclamar disso. O Flamengo já enviou representantes à CBF para reclamar da situação. Então, assim, uma situação constrangedora, ao meu ver. Constrangedora. Vá cuidar da vida de vocês. Esqueçam o Vasco. Essa é o meu recado, cara. Porque é revoltante para mim. É difícil de entender o que os caras querem com o Vasco da Gama. Que loucura, amigo. Sinceramente, difícil de compreender toda essa situação. E aí, eu volto pro assunto do início do vídeo. É medo ou respeito? Para onde será que está indo a situação?
Eu gostaria de saber a sua opinião. Então, é claro, deixa aí nos comentários. Que loucura, amigo torcedor vascaíno. Alô, BAP! Vai se preocupar com a Netflix, vai. Vai se preocupar com os streams que tomaram a Sky e você ficou aí chupando o dedo. Esquece um pouquinho o Vasco, deixa o Vasco da Gama de lado. Mas vou falar, sacrifica não, se Marco Lamar quer comprar o Vasco, olha, se preparem, hein, que vai vir muita coisa boa por aí. Bom, prosseguindo com o vídeo, né, porque definitivamente, amigo torcedor vascaíno, temos aí muitas movimentações acontecendo dentro do Vasco da Gama. Temos um ano importante para o Vasco, o ano de 2026 promete. Um ano de muitas novidades, um ano de muitas mudanças, um ano de reformulação, um ano de chegadas, um ano de Nike, um ano de reforma de São Januário. Vai ser um ano, de fato, com muitas, assim, um ano de muitas expectativas e um ano de muita animação. Eu acho que será exatamente assim. E olha, amigo torcedor Cruz Maltino, mesmo diante da possibilidade bem iminente, tá? Do Vasco da Gama ser vendido breve para Marco Lamac, nesse momento, torcedor Cruz Maltino, o Vasco em si ele já vem se movimentando para a temporada de 2026. Não é claro com grandes nomes, nomes com alto padrão, mas nomes que movimentariam e muito, tá? Os bastidores do nosso Cruz Maltino. Informação aí dessas últimas horas, tá? É que o nosso Cruz Maltino, Vasco da Gama, ele abriu negociações, de acordo com o pessoal do VDG Cash, pelo volante Caio Alexandre. O Vasco tem o objetivo de, na próxima temporada, contratar volantes, tá? Uma das prioridades, inclusive, do Vasco nesta próxima janela de transferências. E a informação do pessoal do VDG Cash é que o Vasco está tentando fechar a contratação do volante Caio Alexandre para a próxima temporada. Jogador de 28 anos de idade, chegaria para encorpar o elenco na próxima temporada. Caio Alexandre é um jogador bem interessante, é um jogador, sinceramente, que eu, Lucas, gosto muito. É um jogador que teve até uma lesão na coxa nessa temporada, ficou inclusive fora de várias partidas do ano, terminou o ano inclusive como reserva no Bahia exatamente por conta dessa lesão, mas mesmo diante de ter terminado a temporada como reserva, é visto como um nome importante, uma peça importantíssima. Uma situação bem difícil, até porque qualquer chegada ao Vasco passa pela vontade do atleta, é um jogador natural do Rio de Janeiro, então, sem dúvida nenhuma, né, isso pesa muito para a possibilidade de um desfecho positivo para o nosso Cruz Maltino. Falei 28, mas o Caio Alexandre, só para fazer uma leve correção, tem 26, então é um jogador jovem, um atleta que iniciou a sua carreira no Botafogo, passou por Vancouver Whitecaps, Fortaleza e fez essas duas últimas temporadas no Bahia. Um bom jogador, um volante bem interessante, que seria um reforço bem legal também para o nosso Vascão. A informação é que é a negociação, mas também muito longe de qualquer acerto. É o Vasco priorizando o volante, e caso o Vasco queira, vai ter que gastar uma grana, tá? Fortaleza, Bahia, perdão, não vai liberar o Caio Alexandre para o Vasco de graça. Se quiser, vai ter que pagar. E é um bom jogador, vale a pena ter no grupo. Falando em bom jogador, falando em volante, ontem tivemos aí uma informação que pegou o vascaíno completamente surpresa, tá? Informação aí do nosso grande amigo Joel Silva, é que neste momento o Vasco, ele observa, ele monitora a situação do Douglas Luiz, cara. Informação aí balança, né? Muita gente pode olhar com uma grande loucura, com uma grande possibilidade, mas não é impossível. Por que não é impossível? Hoje, o Douglas Luiz é um jogador que chegou há pouco tempo no Nottingham Forest. Foi comprado, tá? Foi comprado não, ele está emprestado ao Nottingham Forest pelo Juventus. Ele brilhou durante 5 temporadas no Aston Villa. Foi comprado pelo Juventus por 51 milhões de euros, quase 300 milhões de reais. Não deu certo por lá. Ficou apenas uma temporada no futebol italiano e logo em seguida foi emprestado ao Nottingham Forest. Está há 6 meses no clube inglês. Não vem conseguindo atuar em alto nível, tá? No Nottingham Forest. Vem tendo minutagem, mas não vem conseguindo garantir a sua presença no time titular. Isso faz com que ele se desanime. E tem o Vasco da Gama, o Douglas Luiz, um clube com... Assim, ele respeita muito o Vasco, ele é apaixonado pelo Vasco.
Essa é a grande realidade. O Douglas Luiz é um jogador que tem tatuado na sua pele uma foto com a camisa do Vasco da Gama, é um torcedor do Vasco, ama o Rio de Janeiro, ama as pessoas da sua família que se encontram no Rio de Janeiro, tem um carinho muito grande por aqui, tem um amor muito grande por aqui, sente muita falta daqui. Então tudo isso é um peso para um retorno. Muita gente, quando falávamos do retorno do Coutinho, achavam loucura. E hoje você pode pensar a situação do Douglas Luiz exatamente dessa mesma forma. Uma loucura ele vir, só que não é. O Vasco monitora a situação de longe, é um monitoramento que acontece desde a última janela de transferências. O volante vem demonstrando muita vontade de jogar ao lado de Felipe Coutinho, isso inclusive já aconteceu no Aston Villa, e o sonho do Douglas Luiz é que ele jogue ao lado do Coutinho no Vasco da Gama. Então assim, há um desejo do Vasco, há um desejo do Douglas Luiz sim em voltar, ele vai voltar um dia para o Vasco, isso é certo, é algo convicto para o Douglas Luiz, que em breve ele vai vestir novamente a camisa do Vasco, só que não sabe quando. A situação então é o Vasco monitorando para talvez tentar antecipar esse retorno e fazer com que esse sonho dele de jogar ao lado do Coutinho no Vasco da Gama se realize o quanto antes. É distante? Sim. Só depende do Vasco? Não. Depende da Juventus, mas principalmente depende do próprio Douglas Luiz. Qualquer avanço nas tratativas depende muito mais do jogador do que do Vasco da Gama neste momento. Então, a informação é essa, tá, amigo? Vamos ficar ligado, vamos ficar de olho e qualquer tipo de novidade, sem dúvida nenhuma, eu vou trazer aqui para vocês no canal. Amigo vascaíno, bastidores quentes, né? O Vasco da Gama aí que definitivamente não para, cheio de muita informação. Douglas Luiz, Caio Alexandre, Flamengo desesperado, quanta coisa. Só antes de fechar o vídeo, eu quero pedir um favorzinho a vocês. Esse é o canal Bastidores do Gigante Vasco. Estamos com 761 inscritos por lá e queremos chegar aos 1.000 inscritos, tá? Nessas próximas horas. É um canal de corte aqui no nosso canal. Então, ó, todos os vídeos que já postamos, eles estão aqui divididos por assuntos através de cortes. Então, cara, vá lá, o link tá aqui na descrição e nos ajude a chegar aos 1.000 inscritos. Tem muito vídeo lá, as visualizações estão estourando, passando aí as 1.000 visualizações. E vamos chegar logo a esses 1.000 inscritos. Então, você que curte o nosso canal, vá lá, se inscreva, ajude também o nosso crescimento por meio dessa outra página. Muito assunto, muita informação, muito Vasco e um conteúdo bem legal para você. Fechou? Então, vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva, ajude o nosso crescimento. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.